No Tratado do Purgatório, assim como no Tratado do Inferno, todos concordam com o Catecismo da Igreja Católica. E eu quero trazer partes do Diário de Santa Faustina e de um dos livros do padre exorcista Gabriele Amorfi, que mostram como toda a literatura católica diz a mesma coisa. Escolher céu, purgatório e inferno tem muito mais a ver com o resultado da nossa vida na Terra do que com a ideia de que Deus nos joga em algum lugar como um carrasco. E nunca é isso. Deus quer que nós o escolhamos por livre e espontânea vontade, ainda aqui na Terra, e que clamemos pela sua misericórdia. Uma vez mortos, nós passamos por um juízo particular e, vendo o reflexo da nossa alma, escolhemos por justiça o lugar que mais nos convém, o lugar que mais se adequa à aparência da nossa alma, ao que nós cultivamos. E eu quero trazer um pouco do Diário de Santa Faustina, primeiramente, falando sobre isso. Diário de Santa Faustina, número 36. Em determinado momento fui chamada para o julgamento divino. Achei-me diante do Senhor face a face. Jesus estava com a aparência que tinha na paixão. Após um momento desapareceram as chagas e ficaram apenas 5, nas mãos, nos pés e no lado. Imediatamente vi todo o estado da minha alma, da forma como Deus a vê. Vi claramente tudo o que não agradava a Deus. Não sabia que é preciso prestar contas ao Senhor, mesmo de faltas tão pequenas. Que momento! Quem poderá descrevê-lo? Encontrar-se diante do 3 vezes santo. Jesus perguntou-me: Quem és? Respondi: Sou vossa serva, Senhor. Jesus disse: És culpada de um dia de fogo no purgatório. Eu queria jogar-me imediatamente nas chamas de fogo do purgatório, mas Jesus deteve-me e disse: O que preferes? Sofrer agora por um dia ou por pouco tempo na terra? Respondi: Jesus, quero sofrer no purgatório e quero sofrer na terra os maiores tormentos, ainda que seja até o fim do mundo. Jesus disse: Será suficiente uma só coisa. Tu descerás à terra e sofrerás muito, mas não por muito tempo, e cumprirás a minha vontade e os meus desejos, e um fiel servo meu te ajudará a cumpri-los. Agora, reclina tua cabeça sobre meu peito, sobre o meu coração, e tira dele força e vigor para todos os sofrimentos, porque em nenhum lugar encontrarás alívio, ajuda ou consolo. Deves saber que muito, muito terás que sofrer, mas não te assustes com isto. Eu estou contigo. Aqui é uma das visões que teve Santa Faustina. É um relato bem interessante porque todas as obras concordam com a mesma coisa. A justiça divina existe, mas Jesus, né, a Santíssima Trindade, eles querem que a gente use e abuse, entre aspas, da misericórdia. Eles querem que a gente apele para a misericórdia, mas tem que acontecer ainda na terra, ainda em vida. Porque depois da morte, quando você vai nesse juízo, não é Deus que te coloca numa posição ou em outra. Você, a alma que morre, insiste na justiça, vendo o quão iníqua, o quanto essa pessoa negou a um Deus extremamente bondoso. É uma cena que pra gente é tão às vezes difícil de imaginar, que a gente tem que contar com quem teve as visões, né? Seja pelas verdades de fé do catecismo, seja por Santa Faustina, Santa Catarina de Gênova, Santa Francisca Romana, que foram santas que elas viveram de forma extraordinária aparições e elas tiveram um pouco da sensação de que uma alma depois de morrer naquele juízo sente, mas dizem que é um arrebatamento, assim, é um amor tão grande de Deus que se não houvesse purgatório, a pessoa se jogaria no inferno por qualquer ofensa que cometeu a Deus. Então,
o porquê que é importante esses relatos? Para entender que Deus não é um carrasco, não é um juiz mau, mas quando a gente sai da nossa ignorância de meras criaturas depois de morrer, tudo o que a Igreja Católica recomenda na nossa vida terrena faz total sentido. Só que hoje nós só temos a fé, porque nós somos, como diria o padre Marcelo Rossi, nós somos apenas formiguinhas. Então você não pode esperar que a formiguinha entenda tudo o que acontece na vida dela. Ela só tem que trabalhar e se esforçar. E a gente também. Tentar entender o que acontece depois da morte, o catecismo já conta. Mas estar lá naquela situação é uma coisa que talvez seja muito difícil para imaginar ainda na Terra. Por isso, Jesus aparece para Santa Faustina clamando para apelarmos para sua misericórdia, porque Deus é amor e misericórdia, mas nós somos livres para pedir, para abrir nosso coração para Ele ou nos fecharmos completamente. No Diário de Santa Faustina, número 323, ela disse: eu unia os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus e os oferecia por mim e pela conversão das almas, que não confiam na bondade de Deus. De repente, a minha cela encheu-se de vultos negros, cheios de raiva e ódio contra mim. Um deles disse: maldita és tu e aquele que está em ti, porque já estás começando a nos atormentar mesmo no inferno. Pronunciei as palavras, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E imediatamente essas figuras desapareceram, fazendo um grande zumbido. Jesus falou a Santa Faustina: o amor puro dá força à alma no momento da agonia. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Quero que também os teus últimos momentos sejam inteiramente semelhantes aos meus na cruz. Um só é o preço pelo qual se resgatam as almas, e é o sofrimento unido ao meu sofrimento na cruz. Só o amor puro compreende essas palavras, o amor carnal nunca as compreenderá. Diário de Santa Faustina, número 741. Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. É um lugar de grande tormento, e como é terrivelmente grande a sua extensão. Tipos de tormentos que vi. O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. O segundo, o contínuo remorso de consciência. O terceiro, o de que esse destino já não mudará nunca. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. Aqui eu já vou fazer de novo, parênteses que eu sempre faço. Padre Gabriele Amorfi sempre comenta, tá no catecismo, Deus não criou o inferno. O inferno foi criado por Satanás e todos que vivem a eternidade no inferno, junto com Satanás, escolheram a ausência de Deus. Então, quando as santas que tiveram a visão colocam algum posicionamento de Deus em relação ao inferno, tem a ver com a liberdade daquelas criaturas. Então, por exemplo, se o inferno não foi criado por Deus, mas a partir do momento que Satanás se consagrou à ausência de Deus e esse ambiente foi criado pela justiça divina, por exemplo, a ira de Deus pode ter criado o fogo que ali vive, porque aquele fogo simboliza a ausência de Deus. Então, a gente só tem que tomar cuidado que às vezes a gente coloca a ideia de que Deus é esse carrasco, esse juiz punitivo, e ele é amor e misericórdia, né? Nós temos o próprio Diário de Santa Faustina mostra isso. As santas que tiveram essa visão, eu sempre comento, né? Santa Francisca Romana, Santa Catarina de Gênova, Santa Faustina. Muitas vezes elas suprimem essa parte, porque muito provavelmente na época em que elas viveram, isso era uma verdade teologal
muito falada. Então, hoje em dia, que talvez a gente fale muito menos sobre céu, inferno e purgatório, sobre muitas situações que são escritas no catecismo da Igreja Católica, nós, na modernidade, temos dúvidas de algumas coisas que os santos da época não têm. Então, quando a gente fala de um fogo aceso pela ira de Deus, não pense que Deus criou o inferno ou foi da vontade dele isso. Simplesmente foi uma escolha de criaturas livres criarem um ambiente sem Deus. E pela justiça divina, esse ambiente tem uma determinada aparência e qualidade. O quinto tormento é a contínua escuridão, um horrível cheiro sufocante, e embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros e o seu. Isso a gente vê que é diferente do purgatório, que no purgatório não existe julgamento, né? No inferno é de propósito a exposição. O sexto tormento é a contínua companhia do demônio. O sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, não de Deus, ódio a Deus. Essas pessoas, elas se jogam, se atiram no inferno depois de morrer, não porque Deus jogou elas lá, porque elas veem a alma, o coração delas, e aquilo clama pelo inferno, aquilo é um espelho do inferno, é um ódio a Deus que a pessoa nutriu na sua vida. Além do desespero, ódio a Deus, maldições, blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos particulares para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde um tormento distingue-se do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos, se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou, por toda a eternidade. Estou escrevendo isso por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos do inferno para que possa contar às pessoas e testemunhar que o inferno existe. Sobre isso não posso falar agora. Tenho a ordem de Deus de deixar isso por escrito. Os demônios tinham um grande ódio contra mim, mas por ordem de Deus tinham que me obedecer. O que eu escrevi dá apenas uma pálida imagem das coisas que vi. Percebi, no entanto, uma coisa: o maior número de almas que lá estão é justamente o daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Quando voltei a mim, não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem terrivelmente ali, e por isso rezo com mais fervor ainda pela conversão dos pecadores. Incessantemente peço a misericórdia de Deus para eles. Ó meu Jesus, prefiro agonizar até o fim do mundo nos maiores suplícios a ter que vos ofender com o menor pecado que seja. Então, o relato de Santa Faustina, ele é praticamente idêntico, não é idêntico, mas é a mesma verdade, então não existe contradição entre o Diário de Santa Faustina e os tratados do purgatório e do inferno e o catecismo da Igreja Católica e a tradição e a Bíblia e toda a literatura católica. E o mais importante é que Jesus faz aparições a várias santas para elas escreverem e esse conteúdo chegar a nós, católicos, porque ele comenta, todas concordam com a mesma coisa. A gente na Terra tem a fé, a vontade de acreditar, mas a experiência após a morte, ela é muito clara e talvez só morrendo mesmo para você ter essa noção. Então, todo mundo, todas as santas que têm visões dizem a mesma coisa, que quando você encara a verdade espiritual que existe após a morte, qualquer micro pecado que seja, é algo que realmente te incomoda muito aquela alma, e a alma se lança no purgatório, ou dependendo do tamanho dos pecados, enfim, a pessoa se lança no inferno eterno em respeito a Deus, de certa forma. Então, todo o Diário de Santa Faustina é Jesus falando: aproveitem,
que vocês vivem aqui, né, na terra, não morreram ainda, clamem pela minha misericórdia, se unam em oração, confessem os pecados e vamos lá. Então é um aviso, né? Deus é tão misericordioso que ele tenta avisar isso antes da gente cair no problema. Jesus pede a todos a oração, a confissão dos pecados. Jesus pede para a gente ter caridade e rezar pelas almas do purgatório, rezar pela conversão dos pecadores para não caírem no inferno eterno, porque, como os tratados explicam em Santa Faustina também, não é Deus que joga uma alma no inferno, a própria alma se atira lá por justiça, mas essa justiça divina não é um carrasco, um juiz malvado, é simplesmente a gente ter uma clareza tão grande do que a gente cometeu que a gente não aceita a misericórdia de Deus depois que a gente morre. Por isso a gente tem que clamar por essa misericórdia enquanto em vida, na nossa ignorância. Porque todos, quando no juízo particular veem o estado da sua alma, eles praticamente não têm coragem de pedir nem um copo d'água para um santo que seja, nem para Nossa Senhora, nem para Deus. Né? Deus, poxa, muito menos, eles não querem, eles não aceitam nada de vergonha, de humilhação, mas nada, não é uma vontade de Deus disso. Esse clamor pela justiça vem da alma vendo a vida como ela é, vendo a realidade espiritual nua e crua, que é uma realidade 1 milhão de vezes distante da nossa. Então, por isso que hoje nós somos formiguinhas ignorantes e devemos nos abrasar na misericórdia e nesses relatos. Diário de Santa Faustina, número 800. Um princípio moral. Quando não se sabe o que é melhor, é preciso refletir, pensar e pedir conselho, porque não se pode agir na incerteza da consciência. Deus olha para a intenção com que começamos e recompensará de acordo com ela. É um princípio que devemos seguir. Diário 1592. Durante a meditação, o Senhor me deu a conhecer as alegrias do céu e dos anjos, que se alegram com a nossa chegada. Amam a Deus como objeto único de seu amor, mas também nos amam terna e cordialmente. Sobre todos desce a alegria do rosto de Deus, porque o vemos face a face, e é tão doce esse rosto que a alma cai sempre em novo êxtase. O próprio Senhor me estimula a escrever orações e hinos sobre a sua misericórdia, e a minha boca não pode deixar de glorificá-lo. Percebi que entram na minha mente palavras já bem formuladas em honra da misericórdia de Deus. E quero terminar com o relato de Padre Gabriele Amorfi, o exorcista, em Mais Fortes que o Mal, que eu acho que é o melhor livro dele, é fantástico. Teve a seguinte pergunta: Deus quer-nos todos no paraíso, fornece-nos os meios para aí aceder, até se oferece a si próprio e nos dá a sua mãe. Por que é que existe então o inferno e quem foi que o criou? Não foi Deus que o criou, os demônios é que o proclamaram com orgulho nos exorcistas. Sobre este particular, o padre Cândido Amantini encontrou-se uma vez com um demônio que não queria sair de uma pessoa. Sai deste corpo e vai para o inferno. Deus preparou para ti uma bela casa quente, dizia o exorcista. A resposta do demônio foi excessivamente esclarecedora. Tu não entendes nada, nem sabes nada. Não foi ele quem criou o inferno. Ele sequer tinha pensado nisso. Fomos nós, os demônios, que o criamos. Quem lê os livros do Padre Gabriele, ele explica como ele sabe quando o demônio está mentindo ou não, tá? E aí, Padre Gabriele explica: o diabo criou o inferno do nada. O diabo é aquele que quer a morte, que construiu para si e para seus amigos um reino da morte. Por isso, seitas satânicas praticam sacrifícios humanos. O demônio persegue o fim da morte para a condenação eterna. A morte é entendida como a destruição da vida. As guerras são as maiores obras do diabo. O diabo também fomenta a cultura da morte, que leva ao aborto, à eutanásia e à cultura de não-vida, que produz um número cada vez maior de casais que não querem procriar. Depois existem os assassinos, que têm como profissão provocar mortes, os terroristas e os kamikazes, que fazem da morte um instrumento de luta religiosa, ideológica e política.
O mal e a morte são expressões da sua oposição a Deus. A morte é a realização de sua personalidade de negador da vida, de seu ódio por tudo que é amor e criatura. Odeia a Deus até o ponto de odiar a si mesmo. Em Medjugorje, perguntaram a Nossa Senhora: caso um condenado ao inferno se arrependesse, Jesus teria o poder de levá-lo do inferno para o paraíso? Nossa Senhora respondeu quase desconsolada: ele tem tal poder, mas eles é que não querem. De novo, gente, é o Catecismo da Igreja Católica, é a Bíblia, é a verdade teologal, está em todos os livros dos santos, dos doutores da Igreja, dos padres exorcistas. O inferno é uma escolha. E a gente tem que começar a prestar atenção nas escolhas que a gente faz na vida. As almas do inferno não querem a salvação porque sua escolha é voluntariamente sem retorno. Quem está no inferno nunca se arrependeu de ter escolhido a ausência de Deus, de ter negado a presença de Deus e escolhido o inferno. Então, o que toda a literatura diz? Cuidado com o uso da nossa liberdade. O nosso motivo maior de estar aqui, antes de mais nada, é escolher onde iremos pela eternidade. Escolher a Deus ou ao seu inimigo. É uma escolha, não existe um meio termo. E ter muita caridade, Deus é amor e misericórdia, lembrar disso. Então, clamar pelo amor e misericórdia, rezar, confessar pecados, se unir à Igreja Católica. E também uma coisa muito importante na nossa caridade, rezar pela conversão dos pecadores, rezar pelas almas do purgatório. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.